O Senhor Deus escolheu o povo hebreu para os abençoar e para que eles abençoassem as outras nações. Esse era o objetivo de Deus quando disse a Abraão: farei de você uma grande nação e você vai ser bendito e benditas as nações serão também por tua causa. Era o plano de Deus, era um plano abrangente, abençoar ao povo hebreu e dessa maneira o povo hebreu podia abençoar também ao restante. Um povo escolhido, um povo santo, separado. Mas o que aconteceu ao longo da história, irmãos, foi exatamente ao contrário. Esse povo se envaideceu de ter sido escolhido por Deus e dessa maneira passou a desprezar os outros povos. Passou a excluir os outros povos do plano da salvação. Não tinha interesse, pelo contrário, tinha forte oposição aos estrangeiros, a quem eles chamavam de gentios. No tempo de Jesus, isso se manifestava também de forma intensa. Os estrangeiros, os gentios, especialmente porque naquele momento a região da Palestina estava ocupada por estrangeiros, dominada por estrangeiros. Então havia um ódio aos estrangeiros. Veja só como foi o relacionamento do Senhor Jesus com estrangeiros. Qual seria? O Senhor Jesus ia compactuar com o pensamento dos seus conterrâneos de excluir os estrangeiros. Qual seria a posição de Jesus? Qual foi a posição de Jesus? Vamos ver Marcos capítulo 7, dos versos 24 a 30. Como Jesus se relacionou com uma mulher e com uma mulher estrangeira. Levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Veja, uma estrangeira soube que o Senhor Jesus estava na região. E agora ela foi então ao encontro do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus pudesse curar a sua filhinha. O desespero de uma mãe. O desespero de uma mãe que tinha uma filha, como diz a Bíblia, endemoninhada. E que necessariamente não era uma possessão demoníaca, mas podia ser doenças mentais, podia ser qualquer doença mental, convulsões. E dessa forma, então, ela foi procurar o Senhor Jesus. O que ela queria? Ela queria a cura. Mas veja como Jesus tratou. Mas Jesus disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ora, Jesus está tomando a posição, exatamente a posição do seu povo nesta época, de exclusão dos estrangeiros. Deixai primeiro que eu atenda aos filhos, porque não é bom que se dê o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A chamou de cachorrinho, desprezou. Primeiramente, irmãos, vamos entender esse cachorrinho. Esse cachorrinho não significava um cão de rua, um vira-latas, mas significava um cão especial, um pet. Hoje nós estamos com uma cultura que dá para entender muito bem qual é a relação do dono com o pet. Os donos dos cachorrinhos e dos gatos dizem que são pais e são mães e avós dos pets, de tanto carinho que tem por eles. O Senhor Jesus estava tratando ela como um pet, como um cachorrinho especial, um cachorrinho daqueles da casa. E ele disse o seguinte: primeiro eu tenho que atender os filhos, para depois atender os outros. Ora, se primeiro tenho os filhos, tenho depois. E ela podia se incluir nesse depois. Qual foi a atitude dela, irmãos? Veja agora. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Isso era a insistência da fé, irmãos. Ela sabia que o Senhor Jesus podia curar sua filha, e ela não ia embora antes de receber essa bênção. E ela insistiu, argumentou com o Senhor Jesus. Veja, isso foi um argumento. O Senhor Jesus falou uma coisa e ela falou outra.
insistindo com o Senhor Jesus. Ela foi direta, ela foi objetiva, ela foi decidida. Ora, os filhos comem da mesa, mas os cachorrinhos ainda podem comer das migalhas que as crianças deixam cair. Esse era o argumento para ser atendida. Qual foi a atitude de Jesus, então, agora, irmãos? Jesus falou para ela, não, eu já falei para você que não vou te atender, que vou atender primeiro os filhos. Foi exatamente o contrário, irmãos. Então ele disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de sua filha. E o que aconteceu? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Seja o demônio mesmo, um espírito demoníaco, ou seja, uma doença mental, uma psicopatologia. Veja lá, irmãos, já havia deixado. Mas por quê? Por causa da insistência da fé. Por causa dessa palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Como é, irmãos, que deve ser a nossa fé? Nós devemos insistir? Devemos, irmãos, devemos insistir. Devemos insistir não é para mudar a atitude de Deus, mas para sabermos que o Senhor Deus pode cuidar, para mantermos a nossa esperança, para mantermos a nossa fé. Nós devemos exercitá-la, nós devemos insistir. Vou ler um parágrafo da nossa lição. A resposta da mulher revela a sua fé. Chamar de migalha o poderoso milagre de curar sua filha à distância indicava que o poder de Jesus era especialmente grande. Se aquele milagre era uma migalha, o que seria um pão inteiro? Além disso, a resposta mostrava que atender àquele pedido era uma questão pequena para Jesus. Ele ficou comovido com essa fé e atendeu ao pedido da mulher. Inicialmente, irmãos, o Senhor respondeu para essa mulher como qualquer um do seu povo responderia, como os líderes religiosos responderiam. Como é, então, que seria a resposta? Olha, você não é do povo de Deus, você não merece a bênção, como vimos no verso 27. Deixa primeiro que se fartem os filhos. Não vou distribuir bênçãos para cachorrinhos. Em seguida, ela mostrou como foi tratada pelo Filho de Deus. Primeiro, ele mostrou como o povo, como os líderes religiosos tratariam. E agora ele mostrou como o Filho de Deus a tratou, como o Filho de Deus a tratava. A bênção desejada. Verso 29. Por causa da tua palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Nós somos tratados, irmãos, como filho de Deus. Como é que a Bíblia mostra isso, que somos tratados pelo Filho de Deus, tratados com amor? Romanos 5:6, na nova versão tradicional. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Nós, irmãos, os cachorrinhos, os pecadores. Mas o Senhor Jesus veio na hora certa e morreu por nós enquanto pecadores. Que nos abençoe o Senhor com a convicção desse amor, com a convicção de que as migalhas de Deus para nós são extremamente importantes. Mas veja, irmãos, o Senhor não quer nos dar só migalhas. O Senhor quer nos dar a vida em abundância, o Senhor quer nos dar a vida eterna. E por conta disso, o Senhor Jesus veio e morreu, como diz o texto. Morreu na hora certa. Morreu na hora certa para me salvar, na hora certa para salvar você, na hora certa para salvar a todos nós. Na hora certa, segundo a profecia, veio na hora certa para me salvar, para distribuir bênçãos, não migalhas, mas pães inteiros, refeições inteiras, vida eterna plena e feliz.